Yeah. 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 Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que você vai assistir esse podcast Sinalizando o Reino. Estamos aí dando início a mais um episódio, esse é o número 38. Produção, David, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Sem você isso aqui não acontece. Hoje vocês já estão vendo aí, né? Meu amigo Renan Pacheco. Hoje pastor Renan, já falar um pouquinho sobre isso. Eu estou muito feliz, estou muito empolgado por esse podcast. O Renan é um amigo de infância, de muitas histórias divertidas, né? Muitas histórias entrelaçadas aí, escola, futebol, ministério, igreja, e eu tenho certeza que a gente vai ter um tempo aqui de qualidade, um tempo de aprendizado na palavra de Deus. E eu vou pedir para você para orar, antes de você se apresentar, para orar para a gente, por favor. Beleza, vamos orar. Pai, graça nós te damos, Senhor, por esse dia. Muito obrigado, Pai, por esse bate-papo que eu tenho certeza que nasceu no coração do Senhor. Te agradeço por essa oportunidade, abençoe o pastor Rafael, abençoe o nosso irmão que está aqui produzindo, que essa noite seja uma noite edificante, que esse bate-papo possa alcançar o coração de muitas pessoas e que seja uma noite da Tua presença. Muito obrigado por tudo, obrigado por essa igreja que nos recebe. Obrigado pelas nossas famílias que estão em casa. Assim eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. E aí eu já peço a você para pegar esse link, compartilhar aí com a sua família, com seus amigos, com um grupo de WhatsApp da igreja, que já fala um conteúdo aqui hoje muito legal, já fala sobre família, principalmente, né? E deixe o seu like, não deixe de deixar o seu like, de compartilhar, escrever nos comentários aí o que você está achando. Principalmente o like, né? A galera aí da Pibita, né? Renan vai falar um pouquinho sobre a igreja que ele faz parte. Deixa um like aí que é importante, que o YouTube, né? O YouTube bota que é um conteúdo relevante, né? E aí compartilha com mais pessoas. Mas vem, se apresenta. Renan Magalhães Pacheco. Sou eu. Boa noite aí, galera. Igual o Rafael falou, bom dia, Nervoso, boa tarde. Tá nervoso, gente. Não sei a hora que você vai assistir, mas que no momento que você assistir, o Espírito Santo possa estar contigo, abençoando você, sua casa, sua família. Então, como o pastor Rafael falou, a gente... Maria é mais pros íntimos, né? Maria é muitos anos de amizade, então é Marinati, então nome muito grande, então é Maria. A gente é amigo desde a infância, né? Desde a Alfa, ali no Colégio Guilherme. Meu nome é Renan, sou casado com a Raquel, sou pai da Lolo, do Isaac, sou membro da família Pibita, sou pastor auxiliar ali, sou pastor do Ministério de Homens, daquela igreja, Homens de Palavra, e tem sido um privilégio caminhar com nossos irmãos, com o nosso pastor Ivaí, que tem abençoado minha casa, minha família, cada membro, o carinho que sempre trata a gente, e é um prazer fazer parte desse ministério, e estou muito ansioso por tudo aquilo que a gente vai conversar aqui nessa noite. Você botou no stories lá no seu WhatsApp lá. Quanto tempo esperei. Chegou a minha vez. Sua hora. É um tempo de Deus. Hoje é meu dia. E tenho certeza que Deus preparou, reservou esse tempo, né? Para esse momento específico, para esse assunto. Renan tem um testemunho muito forte, muito legal em relação à família. Eu fiz questão de trazer ele. Nós estamos no mês da família, né? Mês de maio. Então, a gente compartilhar um pouquinho sobre as experiências, o que Deus fez, né? Está fazendo, ainda vai fazer na sua família, na minha, nas nossas famílias. Mas vamos começar lá do início. É isso. Que é legal, tem muita história boa. Não posso contar todas as histórias aqui, não vai dar. Não vai dar. Se controle. E também não convém. É época a gente não era convertido, né? Mas a gente aprontou muito na escola. Renan, como ele falou, a gente estudou junto. A gente participou bastante de época de escola de futebol. Renan sempre foi fominha para futebol até hoje. Muita coisa. Muito fominha. A gente matava a aula, a gente fazia tudo que era possível para jogar futebol. Gostava muito.
E a gente colava um pouquinho. E o pior é que a gente matava pra jogar aula, matava aula pra jogar aula, só que a nossa sala bola. pra jogar bola, e a nossa sala de aula era no alto. No alto. E pra gente ir pro campo, a professora via a gente indo pela rua jogar bola, não tinha nem como disfarçar. E aí a gente desenrolava, né? Não sei como é que a gente passava, cara. Deus sabe todas as coisas. Verdade. Você vem de uma família muito grande. Verdade. Né? A família Pacheco aí, uma família... Magalhães, é uma família bastante numerosa. Pacheco também. E assim, e é uma família muito, muito enraizada na igreja, né? Verdade. Mas eu gostaria de que você contasse pra gente como é que foi a sua conversão, o seu momento, assim, do seu encontro real com Cristo, como é que foi essa experiência pessoal, né? Porque filho de crente não é crente, né? Verdade. Então, cada um tem a sua individualidade, o seu momento. Você lembra aí como é que foi a sua Lembro conversão? Como ele bem disse, minha família é formada por sua maioria cristã. Meu avô Aires, um dos fundadores da Primeira Igreja Batista Boraí. Então a minha mãe frequentava a Primeira Igreja Batista Boraí desde quando estava grávida de mim. Então assim que eu nasci, eu fui apresentado na igreja e eu cresci ali na igreja, né? E como você bem disse, um dia eu precisei tomar a minha decisão em Cristo. E eu me lembro que foi um domingo à noite, eu devia ter por volta dos 17 anos. A minha conversão não foi na igreja, foi depois do culto. A gente foi para casa de uma irmã, Marilene. E foi muito legal porque aquele dia eu saí com o coração muito tocado pela presença de Jesus. E na casa dela eu falei que eu queria entregar minha vida para Jesus. E eu me lembro como se fosse hoje, ela orou comigo na cozinha da casa dela. E eu faço sempre questão de lembrar isso a ela, o tanto que ela é importante na minha trajetória. E ali foi o dia que eu me converti. Saí da casa dela cheio do Espírito Santo. Legal. E foi uma noite muito especial. E rolou aquele pão de queijo, né? Com certeza. Ela é fera no pão de queijo, mano. Um abraço aí pra ela, né? Um abraço, um beijo. Obrigado pela sua vida na minha vida. Eu te falo isso sempre. É sempre bom honrar, né? É verdade. Lembrar, né, das pessoas. É verdade. E o momento do podcast é legal porque a gente pega lá atrás, vai lembrando. Eu me lembro que eu preguei aqui na CIB e durante a ministração do louvor, acho que foi Roberta, não lembro quem estava ministrando exatamente, e ela perguntou assim: você lembra quando foi a sua conversão? Na mesma hora eu peguei o telefone e mandei um WhatsApp para Marilene, relembrando e agradecendo a ela por isso. Então foi uma pessoa muito importante na minha caminhada, na minha conversão. E demorou bastante, 17 anos, né? Assim, que eu falo porque você já participava da igreja, estava sempre presente, né? É verdade. E a gente aprontou muito, né? A gente fica rindo, né, das histórias, mas como que a misericórdia, né? A mão de Deus, né? Poderosa mão de Deus foi nos conduzindo, né, para esse momento, cara. Eu tô aqui olhando para você, cara, assim, de frente, assim, até eu fiquei emocionado. Não tô chorando aqui, vou chorar para dar like não, tá, gente? Mas é muita emoção, assim, mas é uma emoção de alegria, de gratidão a Deus. É verdade. Por tudo que a gente caminhou, né? E Deus tinha uma promessa para mim, para você. Hoje nós, pastores, que nem assim passava na nossa cabeça. Como é que Deus ele tem um plano na vida de cada um, né, cara? Eu vim falando no carro pro Alan que Deus trabalha com os improváveis, né, mano? É isso aí. Nunca pensei na minha vida em ser e Deus me fez, né? E tá moldando todos os dias, aprendendo. Então é misericórdia do Senhor sobre nós. Para quem não sabe, né, Renan agora foi consagrado ao Ministério Pastoral em dezembro. Dia 12 de dezembro. 2022. 2022, eu fui 12 de dezembro de 2020. Na mesma data. E a gente começou a fazer o seminário junto. Isso, vamos contar isso aqui. Que Renan começou o seminário com a gente aqui na CIB. A gente estudou no colégio secular lá fora, formação. E estudamos teologia um pouco junto, depois ele foi para outro seminário. Um período junto. E foi muito bom, legal, e saber que você concluiu, que você correu atrás. 4 longos anos, né? Demais, né? Muito estudo. Muita dificuldade. Muita desconstrução, né? É verdade. A gente foi, assim, confrontado teologicamente com a Bíblia, com a palavra. E louvado seja do Senhor, né? Pelos pastores, né? Pelos professores, mestres, né? Então aí você se converteu e aí foi pra dentro, né? Então, cara, o meu sonho sempre foi ser jogador de futebol. Durante longos anos da minha vida eu morei fora por conta do futebol. E eu nunca pensei em ser pastor, nada disso. Eu me converti, continuei jogando futebol. E você ia perguntar sobre chamado, alguma coisa assim? Não, pode falar. Pode emendar logo. Ministério Pastoral, como é que foi o chamado? Eu acho que o Alan me fez essa pergunta ali fora agora há pouco.
como que foi, como que aconteceu. Foi uma pergunta também de concílio, né? Como se deu. E eu costumo falar que foi um processo, né, mano? Teve um início e ele foi amadurecendo ao longo dos anos. Eu me lembro que aconteceu num congresso da Congressional de Mangueira. Sim. Algo que Deus fez comigo naquele dia. E aí, com 20 anos mais ou menos de idade, eu assumi a juventude da nossa igreja. Eu já tinha largado o futebol. Joguei profissionalmente até 2005. Aí, em 2006, eu vim embora. Morava em Porto Alegre. Aí, eu vim embora e eu conheci a minha esposa. Minha esposa eu conheço desde... Fez sua carreira lá, né? Ganhou seus milhões. Ganhei os meus milhões lá. Aí, eu vim embora e reencontrei a minha esposa, na verdade, que eu conheço a minha esposa desde da barriga da mãe dela. E eu comecei a namorar a Raquel, enfim... E ali eu comecei a trabalhar com os jovens e adolescentes da nossa igreja. Então ali começou o processo de cuidar de pessoas. Sim. E o ministério pastoral veio no desenvolver desse ministério com os adolescentes. Porque desde quando eu te conheço, em relação a ali, você atuando ali na Pibita, você sempre liderou. É verdade. Né? Seja adolescente, né? Jovem, adolescente, agora, né? Liderando os homens, né? Isso. E realmente a gente consegue perceber essa trajetória, né? Esse processo de amadurecimento. É verdade. Que é muito legal, já vai ficando mais velho, vai ficando mais maduro. Vai aprendendo mais. Aprendendo todos os dias. Né? A gente vai aprendendo, né? É verdade. E até que chegou um período, foi lá, eu casei em 2013. Aí quando chegou em 2015, eu comecei a fazer o seminário. Isso. Chegou uma hora que, opa, eu preciso do seminário. Até então eu não sabia se era para ser pastor ainda ou não, mas eu precisava do seminário. Sim. Nada mais era que era Deus agindo através do processo, que para uns é mais longo, para outros é mais curto. Então o meu processo começou lá em 2006 e eu só fui me tornar pastor em 2022. Olha. E foi um processo muito rico. Eu lembro, experiência. Eu lembro que você, quando saiu aqui do nosso seminário para ir lá para Niterói, você falou uma frase para mim que ficou muito marcante. Você falou assim... Posso falar o que você falou? Você não lembra o que você falou, mas eu lembro. Eu não lembro. Você falou assim, rapaz, tem uma galera aqui muito inteligente. E eu não consigo me concentrar muito, então eu preciso ir para um lugar que seja mais firme, mais rígido, né? Em relação ao estudo, porque eu não estudo muito. Você sempre teve esse perfil. Posso? Pode. Matava a aula, não estudava, passava na aba de geral. Inclusive na minha, algumas vezes. Mas, assim, então você não tinha esse perfil, né, de estudar, de gostar de estudar, de botar a cara mesmo, estudar e falar assim, eu preciso ter disciplina. Isso. Você falou isso pra mim, então eu vou para outro seminário, e aí a gente, não, tranquilo, né, cada um segue o teu rumo. Mas é interessante que mesmo dentro dessa situação, né, eu achei muito humilde da sua parte, muito legal você reconhecer que, mano, dá pra mim não. Aqui vai ficar meio solto pra mim. Tipo assim, vai depender só muito de mim. Exatamente. Eu preciso ir lá para outro seminário. E foi legal, você foi, né? E desenvolveu. E deu pra ver esse crescimento seu. Eu acho que uma das nossas forças é reconhecer a nossa fraqueza, né? Isso aí. Então, eu sabia da minha necessidade, né? E eu achava que seria muito mais produtivo pra mim, pra minha igreja, né? Que é onde eu sirvo até hoje. Eu estar todos os dias no seminário. Formar ali um ciclo de amizade novo. Sim. E essa parte do seminário, para mim, foi muito rica porque eu conheci pessoas novas com culturas diferentes. Apesar de ser São Gonçalo e Niterói, mas é outra galera, é outra pegada. E ali a gente aprendeu muita coisa juntos. A gente se sustentou durante os 4 anos, porque durante os 4 anos, todos os dias, de segunda a sexta, de 6 às 10, era muito pegado. E todos nós passamos por dificuldades, seja ela financeira, perda na família. Quando um queria parar, o outro não deixava. E isso é legal, né? Quando eu passei pelas minhas dificuldades, eles também me sustentaram. Então isso fortaleceu o nosso vínculo de amizade. Nós somos amigos até hoje, falamos até hoje. O nosso grupo de WhatsApp do seminário existe até hoje. Que legal, isso é muito bom. Então isso fortaleceu a nossa caminhada durante esse processo de 4 anos do seminário. Foi muito bom. Então de 2006 a 2022, né? Deus foi te preparando. Esse processo. Depois que terminou o seminário, né? Aí você ficou ali na igreja servindo, continuou servindo, né? Isso. Pastor Ivaí, né? E se não me engano foi o pastor Ivaí que falou na última reunião, né? Que deixou você... acho uns 2 anos, né? 2 ou 3 anos. E aí chegou pra você e deu uma rocha, né? E aí, agora? Não, mas eu sou muito tranquilo quanto a isso. Assim que eu tava terminando o seminário, já bem no finalzinho mesmo,
Eu recebi o convite para ser pastor auxiliar fora de Itaboraí, numa outra cidade. Fui lá, ouvi tudo que o pastor falou, enfim. E era um lugar que eu queria ir, morar. Era o pastor que eu queria trabalhar junto com ele, por ser meu amigo, ser uma referência para mim de muitos anos. Sim. Uhum. Mas assim, cara, eu sempre fui muito tranquilo sobre o não de Deus e o sim. Então, eu falei, cara, beleza, vamos orar por isso. E a resposta de Deus foi não. O pastor Ivaí também sabia de tudo isso, minha Sim. família sabendo, ciente. E quando a gente começou a orar em prol disso, a resposta de Deus foi não, naquele momento. Entendi numa boa, fui lá, conversei com o pastor que me fez o convite. E a resposta foi não, e isso me trouxe paz. Eu não tô na família Pibita por almejar algum cargo, ou eu não trabalho porque eu sou. Eu trabalho porque eu sirvo a Deus, eu amo aquele lugar. Então não era um convite para ser pastor, eu queria mudar a minha forma de ser, de trabalhar e de agir. Então, Mudar o seu foi caráter. natural. Né? Não, foi natural. Uhum. Fluiu de forma bem suave, natural. E até que aconteceu a demanda dos homens, Sim. e a gente tá lá, trabalhando, servindo ao Senhor lá. Pastor de homens, né? Que legal. E como é que tá sendo esse ministério lá, tá? Então, cara, Pra você, assim, pessoalmente falando. Então, pessoalmente, pra mim é um desafio muito grande, porque até então liderei adolescente, né, a vida toda, jovens, é outra pegada, Uhum. é outra visão, é outro tudo. Tá sendo um desafio de amadurecimento primeiro pra mim. Agradeço até o pastor Ivaí pela Confiança, né? confiança, pela paciência, porque eu sei que precisa e pode dar mais frutos. A nossa conversa hoje, eu e o Alan, foi sobre isso, de coisas que a gente precisa implantar no Ministério de Homem, para que possa ser um ministério cada vez mais forte e dar mais frutos. E lá a gente, o nome do nosso ministério é Homens de Palavra. A gente tem como direcionamento comunhão, cuidado e oração. E a gente precisa cuidar uns dos outros. Esse é o objetivo dos Homens de Palavra, para que ninguém caminhe sozinho, mano. Entendi. Porque o homem sozinho é um perigo. É verdade. Então a gente tá lá para caminhar junto, brincar junto, sorrir junto, chorar junto. Aproveita e faz uma propaganda aí pra galera aí que queira participar, como é que faz, quais são os dias, horários. Então, o nosso encontro ele é fixo, né? É toda terceira sexta-feira de cada mês. Inclusive agora, dia 19, a gente vai ter um encontro onde é só os homens. Só que nesse dia 19, por ser mês da família, a gente tá levando as nossas esposas para cultuar com a gente. Maneiro, maneiro. A gente faz isso 2 vezes no ano, geralmente é maio, mês da família, e novembro para estar encerrando as atividades do ministério, porque dezembro muita coisa na igreja. Uhum. Então, dia 19, a partir das 19h45, primeira igreja Batista Itaboraí, Rua Raimundo Faria, número 190. Você é o nosso convidado. A gente vai ter uma ministração lá abençoada para edificar o nosso casamento, nosso relacionamento, para que o nosso casamento seja de fato referência. Amém. E aí, falando um pouquinho, você já deu uma entrada aí pra mim. A gente tá no mês de família, né? As igrejas evangélicas, geralmente, batista, a gente no mês de maio, né? A gente fala bastante sobre família, né? A gente tá falando sobre família aqui na igreja também. E você tem uma experiência muito forte, muito impactante em relação à sua família, né? E eu gostaria que você contasse pra gente como que você conheceu a Raquel. Quando que vocês, né, decidiram como é que foi esse processo, né, com a Raquel. Acho que a Raquel é um ponto central também dessa questão sua, né, familiar, Claro. entendeu? Então aí que você começasse por aí, como é que foi esse processo de namoro, casamento e tal, para depois a gente entrar na questão, né, dos filhos, né, da situação toda que aconteceu. Beleza. Então, cara, Fala aqui para aqui, a Raquel, aproveita que fala um... Raquel, vou te mandar um oi bem legal daqui a pouco. Pra você entender, os nossos pais são amigos, né? Sim. A tia de Raquel foi dama da minha mãe de casamento, então nossas famílias se conhecem muitos anos. Eu sou 6 anos mais velho que a Raquel. E eu sempre achei a Raquel muito bonita. Sempre achei, desde sempre, de verdade mesmo, né? Não é porque ela é minha esposa. Sempre achei de verdade. E ela estudava no Alberto Torres 1h da tarde. E eu jogava lá em Niterói, treinava em Niterói na parte da tarde. Então eu morava em Nova Cidade, ela morava aqui na Raimundo de Farias, então a gente se encontrava todos os dias no restaurante de R$1. Ela indo pra escola e eu vindo pra escolinha, treinar. E era todos os dias, de verdade. E eu sempre achei a Raquel muito bonita. Aí por conta do futebol eu fui morar longe, né? Morei em Goiás, morei em Porto Alegre. E nunca mais vi Raquel, a gente não tinha rede social, não tinha nada, então nunca mais vi.
Aí eu joguei no Sul em 2005. Aí eu vim embora no final do ano de 2005. E o pessoal da nossa igreja sempre ia para Arraial em janeiro. E em janeiro de 2006, eles foram para Arraial, né? Como sempre. Raquel foi e eu cheguei aqui e eu fui para Arraial para poder rever a galera, que eu já tava longe de casa há muito tempo. Uhum. Aí quando eu cheguei lá, eu encontrei Raquel. Eu já tinha 20 anos de idade. Raquel tinha só 14. Aí quando eu olhei Raquel assim, mano, eu falei, cara, que isso, mano, muito linda ela, mano. Aí eu falei pra Bruno, que tá lá em Portugal. Sim, Bruno, um abraço, Bruno. Chibiu, Natália, Aí. Deus abençoe vocês aí. Nalu, Theo. Aí eu falei pra Chibiu, cara, vou namorar essa menina aí. Mas assim, totalmente incompatível, né, mano? Uhum. Eu me lembro que quando eu voltei do Sul, eu tinha um cabelo cheio de trancinha. Raquel era de uma família totalmente tradicional, Raquel totalmente na dela. Uhum. Não teria nada a ver, sabe? Eu falei, cara, eu vou namorar essa menina. Aí quando foi dia 20 de abril de 2006, eu comecei a namorar com a Raquel. E a gente namorou durante 7 anos. Rapaz, você enrolou isso tudo, ela, cara? Não, cara, 7 anos? ela tinha 14 anos, né? É, Então eu tinha que menor de esperar no idade. mínimo 4 anos, né? Vai dar 21, né? Eu tinha que pelo menos ela completar 18, né? 18. Pelo menos 4 anos eu teria que Ah, namorar. pai, pegou pra criar, né? É, Só fala. peguei no ninho. Aí, mano, comecei a namorar e tal. Aí namoramos 7 anos. Raquel, eu sei que você tá ouvindo isso aí, Raquel. Os olhinhos deles estão brilhando, Raquel. Olha. Ficamos A produção já tá chorando ali, ó, com a história de amor. ficamos noivos e decidimos casar. E o que acontece, cara? O período de namoro, eu falo isso pra todo mundo, é um período da gente se conhecer. Sim. Uhum. Então eu sempre fui muito... Eu não deixei a paixão guiar o nosso relacionamento, porque paixão uma hora ela passa. Sim. Uhum. Mas eu precisava conhecer quem eu tava namorando, porque seria minha esposa e a gente casa uma vez só e é pra sempre. É isso aí. Então... Viu, galera? Ó, viu essa dica aí. Então eu sempre... Pega essa visão aí. Eu sempre, quando eu namorava com ela, eu reparava mesmo como ela tratava os pais dela. Uhum. Teve um dia que ela foi no banheiro, eu abri o quarto dela sem permissão dela e fui lá ver o guarda-roupa dela, estava arrumado, estava bagunçado. Sério? Abri as gavetas. Pô, cara, como é que eu vou casar com uma mulher bagunceira, mano? Eu sou bagunceiro. Se eu casar com uma mulher bagunceira, vai dar ruim. Ai, Jaque, eu não fiz isso, Jaque. Tudo lá arrumadinho, mano. É Assim, você- na moral. Ainda bem que eu não fiz isso antes. Não, Não, cara. tô brincando, Jaque. Eu fiz mesmo. Aí, às vezes, eu chegava na casa dela carregando uma fome danada e pedia pra ela fazer uma coisa pra gente comer. Já fazia intencional pra ver qual era a parada. Intencional por duas coisas, porque eu tava com fome de verdade E pra ver qual era a e queria parada. saber se ela sabia cozinhar. Se o mesmo. produto sair de qualidade. né? É. E a Raquel sempre foi uma serva muito temente ao Senhor, desde sempre. Teve um dia que as coisas estavam acontecendo na minha vida tão rápido lá na igreja que eu falei assim: Senhor, tu já tem me abençoado tanto, agora só falta ser professor de EBD. Não deu 5 minutos, tocaram na porta me chamando. Eu tava na sala dos jovens e estavam me convidando para ser professor de EBD dos adolescentes, Uhum. onde Raquel já era professora. Sim. Então a nossa história ela começou na igreja e permanece na igreja até hoje. Legal, muito bom. A gente casou dia 12 de julho de 2013 e a gente tá quase completando aí 10 anos de casado. É isso aí. É. Um pouquinho só mais. E ela continua linda, cara. Casa de Minha esposa é linda. Casou em julho, né? Julho de 2013. 2013. E a gente casou em julho propositalmente, né? Eu lembro do seu casamento. Né? Propositalmente, porque a gente queria muito conhecer a neve, né? Uhum. Então, julho, por ser inverno, a gente foi pra Bariloche. A gente conheceu a neve lá. Legal, Foi hein? bem legal. A gente sempre sonhou em... Foi lá ver o Olaf. Sempre sonhamos em ter... Não conseguimos fazer o Olaf não, mas tocar bolinha de gelo no outro a gente conseguiu. Que legal. A gente sempre sonhou em ter 2 filhos. E por aí foi. Começou a nossa história agora como casados. Como casados aí, vocês... E em 2013, né? Em 2013. E aí, né? E vocês sempre tiveram a questão do planejamento, né? Todo casal tem, né? Vamos ter filho. Ela sempre sonhou ser mãe. Sempre sonhou em ser mãe. E você, pelo que eu te conheço, Sempre sonhei em ser pai. Eu sempre falo isso pra Jaqueline, né? Um dos meus sonhos era, né, constituir uma família, Sim. né? Ter uma esposa e filhos. Desde sempre a gente tinha até nome, né? É. Seria Luísa, menina, e Isaac. A gente sempre pediu ser um casal. Aham. E desde a época de namoro, né? Que isso aí é uma coisa que você constrói durante o relacionamento. Então seria Luísa, menina, e Isaac, o menino. Entendi. E aí começou a trajetória de vocês aí começou alguns desertos, né? Aí começou a nossa saga em ser pai, em ser mãe. Eu lembro que a gente queria pelo menos 2 anos pra gente desfrutar da vida a 2.
porque isso é muito importante para todo casal. E Sim. aqui fica a minha orientação para você, que é recém-casado. Pega a produção não tem filho ainda não. É, para você que pega é recém-casado. Quantos anos já que tem de casado? 5? Já Tá passou. na hora. Tá na hora, né? É, tá na hora. Porque suga muito, mano. Enquanto mais velho, vai por mim. Mas assim, aproveitem aí esse início de casamento pra você curtir mesmo. Curtir mesmo, A casal. Né? dois, Viajar. viajar. Porque quando chega filho é uma bênção, mas muita coisa muda, né? Sim. E então nós começamos a sonhar em ter filhos. E aí começa a nossa história como casal de amadurecimento, de crescimento, de provisão de Deus, né? A nossa história, ela não tem um início muito legal, não tem um início muito fácil, mas Deus nos abençoou e hoje a gente tem uma família linda. Em 2015 nós engravidamos pela primeira vez. Eu preciso olhar a data aqui, porque... Meu olha, pode pegar, Renan, trouxe um sermão aqui? Aqui tem só data, tá? Fica à vontade. Aí nós engravidamos em 2015. Nós ficamos 8 semanas grávidos, né? Perdemos o nosso bebê com 2 meses de gestação. Eu me lembro que eu tava pregando na igreja, domingo de manhã, dia 25 de outubro. Eu botei a data aqui pra não me perder. E eu me lembro até hoje o tema da mensagem, Samuel, Samuel. Foi o tema da mensagem. Uhum. E aquela manhã pra mim foi difícil, porque Raquel tava em casa sangrando muito. Minha mãe tava com ela. E meu sogro, minha sogra tava viajando. E a gente não sabia o que estava acontecendo. Era um casal ainda imaturo. A gente não tinha se programado sobre um médico, né, para poder cuidar da gente. Não tínhamos plano de saúde. E nós engravidamos e a Raquel não parava de sangrar, de sangrar, de sangrar. Ela foi no banheiro e eu falei pra ela não fechar a porta e nem dar descarga, né? Uhum. Parecia que eu já sabia que poderia acontecer alguma coisa ali. Entendi. Mas a minha preocupação de não fechar a porta é porque ela não viesse desmaiar, porque ela tava perdendo muito Sim, sangue, enfim. Entendi. Mas cuidado mesmo. Aí eu falei, não dá descarga. Aí quando ela saiu do banheiro, eu entrei no banheiro, peguei a lanterninha do celular, fui lá na privada assim, e ali tava o feto. Teve um aborto espontâneo, Uhum. né? Aí eu já dei descarga logo, porque eu não queria ficar com aquele feto, Entendi. vendo aquilo, aí eu Entendi. dei descarga. Aí a gente não tinha ainda se programado quanto a plano de saúde, um médico específico para isso. Uhum. E nós fomos de hospital a hospital para poder procurar ajuda e a gente não conseguia, até que nós paramos no Azevedo Lima. E de fato foi diagnosticado que não tinha mais feto, não tinha mais nada. Sim. Graças a Deus ela não precisou fazer nenhum procedimento mais invasivo, porque o feto já tinha saído. Sim, sim. Geralmente quando se perde e o feto ainda tá na mulher, faz um procedimento chamado curetagem para poder tirar esse... Pra tirar. Uhum. E é muito invasivo, né, cara? Pra caramba. E assim nós tivemos a nossa primeira gestação, que durou 2 meses. E foi um período muito difícil pra gente. 2 meses ele não tinha como saber o sexo. Né? Não tinha. sabia, Não sabia, não. não sabia. E foi muito difícil, né? Porque era o nosso sonho, né, cara? Sim. Era... A gente idealizou, a gente queria muito aquilo e a gente vê o sonho assim acabando, foi bem frustrante. Confesso que deu certo medo pra gente, não sei. Sim, A você. gente perdeu a segurança. Isso eu quero falar. Por mais que a gente ama Jesus, serve a É. Deus, o lado humano, né, temeroso Sim. e tal. Mas enfim, essa foi a nossa primeira gestação e nós perdemos com 2 meses de gestação. Aí o tempo passou, aí nós já se programamos um pouco mais, a gente fez logo um plano de saúde para que a gente não pudesse correr mais aquele risco, né? Sim, então Enfim. deu uma segurança também, né? De acompanhamento, de uma emergência, alguma coisa assim, né? Exatamente. Aí nós fizemos o plano de saúde, escolhemos a nossa médica, né? Que é a nossa médica até hoje, a doutora Isis Nogueira. É uma pessoa que eu tenho muito carinho por ela, porque ela cuidou da minha família num tempo muito difícil, Uhum. cuidou da minha esposa, cuida da minha esposa até hoje. Sempre que eu tô lá em Niterói, eu tento arrumar uma forma de ir lá só dar um abraço, um beijo nela. Essa semana, mês passado, eu fui com os meus filhos, foi muito legal. Legal. Postamos fotos Maneiro. nas redes sociais, porque é uma pessoa que eu tenho muito carinho por ela.
Aí quando chegou em 2016, a gente engravida pela segunda vez. E assim, E agora? e agora, né? Como é que vai ser? E engravidamos. É porque, querendo ou não, né? Tem o trauma da primeira. Trauma da primeira. Fica ali. É, fica. Fica. É. As incertezas, né? Se Uhum. vai ou não vai, se agora vai dar certo. E casal novo, né? Vocês são bem jovens ainda. É, eu tinha 27, Eu sou menos de 30, né? 28 anos, não sei, mais ou menos. Aí quando chegou, mano, em 2016, em junho de 2016, nós engravidamos de novo, né? E fizemos o exame, a gente demorou um pouco a contar para as pessoas que a gente estava grávida e tal. Se eu não me engano, a primeira pessoa que soube... Não lembro quem foi. É a terceira gestação que eu lembro. Então nós engravidamos pela segunda vez. E os exames dando tudo certinho e tal. A gente começou a contar para as pessoas que a gente estava grávida de novo. Eu lembro dessa época. E passou o primeiro mês, que é um mês muito arriscado. O segundo mês, aquele tal. Aí, mano, tava tudo indo muito bem. Tudo tranquilo. Descobrimos que era a nossa tão sonhada Luísa. Era a nossa princesa. Preparamos o quarto para ela. Fizemos plano de saúde. Escolhemos o melhor médico. Escolhemos o melhor hospital para ela nascer. Enfim, fizemos tudo com muito cuidado. Tudo com muito carinho. Porque a gente não queria passar o sufoco que a gente passou na primeira A gestação. experiência, né? É. Aí, mano, quando chegou no 6º mês de gestação, o negócio começou a complicar muito brabo. A gente fez um exame do coração do bebê, ecodoppler, ecocardiograma, não lembro o nome exato, mas é o exame que cuida do coraçãozinho, que examina o coração. E aquele exame demorou muito. Eu sei qual é. Demorou muito. Um dos exames mais tensos que eu passei com a Laura também, que a médica não falava nada. A médica só mexia e o coração batendo e aquela situação toda e aquela tensão. Vocês também tiveram esse problema na família de vocês ali, né? Com a Vivi? Sim, com a Helena até hoje. A Helena fez cirurgia. Teve isso também bastante. Ficou internada assim que se nasceu. E é um milagre. A Helena, né? É um milagre. Nossa família. Então, mano, ali naquela ultra ali, demorou muito tempo. E o doutor, não lembro o nome dele, mas ele é um cara muito competente. Ele falou assim, cara, eu percebo que aqui tem uma má formação genética no coração do bebê. E eu vou encaminhar vocês para uma outra clínica especializada, Babycore, em Caraí, que só trata de coração, para poder ver se realmente é o que tá aparecendo aqui. E quando chegou lá, demorou muito tempo também. E foi diagnosticado que as cavidades do coração da nossa filha, ela era para ser fechado e estava aberto, então sangue arterial, sangue venoso, alguma coisa assim, eles se comunicavam e isso não podia acontecer. Qual o tratamento? Não tem. Qual era o risco? O risco era a nossa filha nascer, chorar e morrer. A outra possibilidade, nascer, fazer uma cirurgia de imediato para tentar salvar a vida dela. Então a gente estava muito confiante para esse dia, né? Sim. Que era de risco, mas a gente estava orando, pedindo a Deus a Tinha possibilidade, né? Sim. O Deus que a gente serve pode todas as coisas. Então a primeira coisa era que a nossa filha fosse curada ainda no ventre, né? E depois, se não viesse a cura, que a cirurgia fosse bem sucedida. Aí eu me lembro que no carnaval, dia 26 de fevereiro, a nossa filha iria nascer em março, né? Eu me lembro que dia 26 de fevereiro, um domingo à noite, nós fomos a Teresópolis, na igreja do pastor Jean. Tava devendo a visita a ele, não tinha culto na nossa igreja. E nós fomos lá. E na volta pra casa, a gente chegou em casa e tal, eu percebi que não tinha mais movimento na barriga. Ela já ia nascer nessa semana, né? Ela ia nascer na semana seguinte. E não mexia. Aí, por inexperiência nossa, a gente nunca tinha chegado ainda a 9 meses de gestação, era a primeira vez. A gente achou que poderia ser uma posição do bebê, né? Que tava encaixado, alguma coisa do tipo. Já preparando pra nascer, né? Preparando pra nascer, enfim.
Aí nós fomos fazer a última ultra antes da cirurgia. A nossa médica tava viajando. E quando a gente foi fazer essa última ultra, a gente, depois dos 6 meses, a gente fazia ultra de 15 dias pra acompanhar Ah, sim. a evolução do problema. Por causa da situação do É. Uhum. Então eu fiquei craque de ultra, né, mano? Aí minha esposa deitou lá na maca, né? Na hora que o doutor colocou o aparelho, aí meu chão já caiu, porque eu não vi mais batimento no bebê. Aí ali eu já entrei em estado de choque, Imagino. porque ele não falou nada, mas eu já sabia, porque eu tava vendo. Uhum. E a gente tava muito apreensivo, né? E depois que ele examinou, ele falou pra gente que essa gestação se encerra por aqui, porque não há mais batimento cardíaco no bebê. Então a nossa reação foi entrar em choque. Imagino. Não sabia o que falar, nada. Raquel ainda demorou mais tempo do que eu ainda pra... O baque, né? Aí, mano, só chorar. Porque era o nosso sonho de novo. Eu pensava, te cortando rapidinho, que era antes. Na verdade, foi uma semana antes. Mas já tinha completado 9 meses. Já tinha completado. Caramba. Aí isso foi dia 2 de março Uhum. de 2017. 17. Aí, mano, me deu muita vergonha de ir pra rua, sabe? Falei, cara, foi muito louco. Aí nós fomos pro carro chorando muito. Eu não conseguia nem dirigir direito. Tentei orar, mas não consegui. Só falei amém. E chora. Ligamos pra nossa médica. Ela tava viajando. Ela falou assim, olha só, vai pra casa, arruma as coisas. Eu tô viajando, vou voltar agora de emergência. Dá entrada lá no Santa Marta, que nós vamos fazer a cirurgia hoje. E ligamos pros nossos pais pra avisar. Uhum. Pros nossos amigos, pro pastor Ivaí. E fomos pra casa, não sei como eu cheguei em casa. No testemunho até fala que o Espírito Santo é motorista. Uhum. Ele que trouxe. Porque eu não sei como eu cheguei em casa, não lembro. E só que, pô, mano, a gente que é homem, a gente tem um instinto de proteção. Sim. Uhum. Eu tinha que segurar a barra porque eu precisava cuidar da minha mulher. Mas eu tava destruído também por dentro. Mas eu tinha que se manter firme pra poder cuidar dela, né? E aí quando a gente chegou em casa, os nossos amigos já estavam lá. O padre André também morava em frente à minha casa, um grande amigo. Também estava lá em casa, o pastor Ivaí. E ficamos ali arrumando alguma coisa, outra. Damos entrada no hospital para poder fazer a cirurgia. A médica chegou. Chegamos no hospital, o hospital estava cheio de gente. Amigos nossos que ficaram sabendo. Uhum. E foi para lá. E subimos para fazer a cirurgia. E quando a médica abriu a barriga da Raquel, o neném estava morto, já tinha 8 dias, 7 dias, alguma coisa assim. Até anotei aqui. Já estava morto na barriga dela já há alguns dias. E qual foi o interessante, que aí a nossa história começa a mudar? Uhum. Já tinha 6 dias que o neném estava morto na barriga. Quando abre ali, a bolsa não tinha se rompido, né? Ela conseguiu tirar o neném dentro da bolsa ainda. E quando o neném tá fora da barriga da Raquel, que a médica estoura a bolsa, o neném já estava se decompondo. Nossa. Então ali a gente vê o cuidado de Deus, porque se aquela bolsa estoura dentro da minha esposa, uma infecção generalizada podia acontecer e de repente levar a minha esposa a óbito ou algum tipo de sequela mais grave. Sim. Então Deus preservou a vida dela. E agora eu tinha a missão de enterrar minha filha, né, mano? E cuidar da minha esposa. Até então eu chorando pontualmente em alguns lugares, porque eu tinha que dar conta da minha família, da minha esposa, do meu pai, da minha mãe. Uhum. E no outro dia, mano, quando eu fui lá pra poder pegar o corpo, com a funerária, aquele negócio todo, eu tive que ir no cartório pra poder fazer certidão, pra poder enterrar minha filha. E eu falo isso também no testemunho, que eu passei a entender um pouco sobre suicídio, sabe? Por quê? O suicídio, pra quem não tem Jesus como Senhor e Salvador, o suicídio é uma possibilidade muito boa. Uhum. Por quê? Porque a dor, mano, é tão grande, que a morte é uma boa possibilidade. A morte seria um alívio. A morte é um alívio, porque morto não sente dor. Uhum. Entende? Entendi. Entenda, eu não queria me matar. Dá pra entender, o pessoal que tá aí assistindo, né?
a intensidade dessa Da dor. dor. Da dor. Da dor. Nível. Que você que tá assistindo entenda que eu não queria me matar, não era isso. Eu queria morrer. Uhum. É diferente. Sim. Então eu via algum carro passando, correndo, eu, cara, por que esse carro não me atropela? Por que essa marquise não cai na minha cabeça? Por que qualquer outra coisa aconteça e eu não morra? Jamais tirar a vida, Sim. mas eu queria morrer. Tu queria Cessar a dor. cessar a dor. Se E afastar para da quem não tem Jesus, a morte é uma possibilidade real. dor. Uhum. Só que no nosso caso, que tem o Espírito Santo que mora e trabalha em nós, a palavra de Deus fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O O Espírito Santo. consolo, Consolo, né? o consolo dele é real. É. O consolo dele não é para amanhã e nem para daqui a pouco. O consolo dele é para hora. Uhum. Então o Espírito Santo começou a trabalhar em mim e me fortalecer, porque acontece, mano. Quando a funerária chegou e trouxe o corpo para Itaboraí pra gente enterrar, a minha esposa não foi, porque ela tava no hospital. A minha filha nasceu linda, completamente perfeita, assim, bem formadinha. O seu peito estava um pouquinho mais alto por causa do infarto. Ela morreu porque ela infartou. Sim. Uhum. Mas assim, a fisionomia, uma princesa linda. E quando a gente foi sepultar o neném, eu falei no grupo da família, da igreja, alguns amigos, olha só, não vai ter velório não. Eu vou chegar aí, vou enterrar e vou vir embora. Não vou abrir caixão pra ninguém ver. Porque pra mim era da continuidade, é mais sofrimento aí, Entendi. sabe? Abrir o caixão da minha filha ali, eu não queria, eu queria acabar com aquilo Sim. e voltar pra ficar com minha esposa. E aí, mano, foi quando eu subi lá na administração do cemitério municipal. Meus amigos estavam ali, a igreja estava ali, Uhum. meu pastor estava ali, Eu tava lá, eu lembro esse dia. mas o meu pai ainda não estava. E o semblante das pessoas que estavam lá era um semblante muito pesado, porque durante 3 meses eles oraram pedindo a cura. E a gente que é crente em Jesus, a gente crê na cura e no milagre, meu irmão, na Até o último ressurreição, até o último instante. Mas a última palavra não é nossa, a última palavra é do Senhor. É aquilo que você falou no início, né? Aprender a ouvir ou não, né? A última palavra é do Senhor. A gente não quer perder, por quê? Porque a gente não nasceu para perder. Uhum. Só que quando o pecado vem, ele provoca separação. Sim. E a separação provoca em nós dor. E por medo de perder, a gente é egoísta a ponto de não querer largar, de não querer perder a custo nenhum. Uhum. Mas até quando isso é bom? Porque se a minha filha ela sobrevivesse a uma cirurgia, de repente ela teria sequelas sérias pro resto da vida. Vai ter uma vida saudável, uma vida normal de uma criança. De repente era uma criança que não podia comer chocolate. Uhum. Uma criança que não podia correr ou subir numa árvore. Então eu não sei como seria, mas Deus sabe de todas as coisas. Mas Deus sempre tem uma visão mais ampla das coisas, né? Deus sempre tem uma visão ampla de todas as coisas. Então eu confiei que aquilo ali, cara, foi a vontade dele, Sim. sabe? E o céu onde eu prego, o céu onde eu quero estar, onde eu quero habitar, onde eu quero viver, cara, minha filha tá lá. Uhum. Morar com Jesus, minha filha tá com Jesus. Então, irmão, quando eu desci, antes de descer, eu tava preenchendo aquela papelada. Pra mim foi o momento mais difícil. Meu pai chegou. Aí meu pai pegou e encostou em mim. Aí, irmão, já era. Na boa. Tudo aquilo que eu segurei até os 45 do segundo tempo, quando eu vi o meu pai, eu me derreti, me joguei nos braços dele, chorei. E eu costumo falar que meu pai ali simbolizou Deus na minha vida, Uhum. que essa é a função de Deus, né? Uhum. Eu me lancei nos braços do meu pai e só quando meu pai chegou que eu tive segurança, conforto, consolo. Meu pai me deu Uma referência, né? uma referência. Uma referência. Exatamente. Aí quando eu desci ali pra poder enterrar o neném, eu orei ao Senhor da seguinte maneira: Senhor, tem uma galera lá fora. Aquela galera lá tá bolada contigo. Eles oraram durante 3 meses Uhum. e a sua resposta foi não. A cara do pessoal era de raiva, frustração, Sim. decepção. São os sentimentos humanos, né? Foi muito difícil. Daquele Eu falei- momento que proporciona. Aí eu falei, Senhor, me dá uma palavra pra poder acalmar esse povo. Peguei o caixãozinho da minha filha, agarrei ele com toda a força, assim, porque eram os poucos momentos que eu teria com minha filha. Uhum. Por mais que ela não estivesse ali, eu tava com ela aqui. E Deus ouviu uma oração que eu fiz lá atrás. Senhor, não deixe eu ouvir o choro da minha filha.
porque existia a possibilidade dela chorar e morrer. Sim. Você não deixa eu ouvir o choro da minha filha. E Deus ouviu minha oração e minha filha morreu na barriga. Minha filha não sentiu dor. Uhum. Então, mano, peguei o caixão e fui. E eu me lembro que eu peguei o caixãozinho dela assim. Aqui tá a resposta da sua oração. A minha filha tá no céu com Jesus. Onde minha filha tá não tem dor, não tem choro, não tem lamento. Minha filha não vai precisar passar por cirurgia, transplante, nada. Minha filha tá segura. Minha filha tá no melhor lugar onde ela poderia estar nesse momento, que é na presença de Jesus lá no céu. Ui. Então ali eu senti que houve paz, a galera se desarmou. Sim, sim. E eu lembro que eu falei também na minha oração ali que o meu sonho de ser pai não tinha morrido ali. O sonho de Raquel de ser mãe não tinha morrido ali. O sonho dos meus sogros e dos meus pais de ser avós não tinha morrido ali. Agora a gente tem uma filha no céu. Agora a gente tem uma netinha no céu. E a Lulu, que é minha filha mais velha, ela fala que ela tem uma irmãzinha no céu. Então, irmão, ali nós sepultamos a nossa filha. O pastor Ivaí deu uma palavra, orou também. E eu voltei para cuidar da minha esposa. E chegando lá no hospital, cuidar dela, aquele negócio todo. Depois nós tivemos alta e em vez de ir para casa, nós fomos para casa da minha sogra. E nós ficamos ali durante um tempo. E foi um período muito difícil, porque a minha esposa estava operada. Sim. Mas sem o bebê. Sim, é. Peito cheio de leite. O vazio, né? Peito cheio de leite. E doendo, porque o leite tem que sair. Mas não tem neném pra tirar. Então eu tive que usar bombinha, doendo, machucando minha esposa. Eu me lembro que eu recebi algumas músicas. Recebi 2 músicas. Eu cuido de ti. E fica tranquilo. E essas músicas foi como se eu tivesse sentado nos braços do pai. E ele me consolando. Nos consolando. E aí, irmão, nós ficamos um bom período na casa da minha sogra. Ficamos um mês lá. Nós não saímos do quarto pra quase nada. A gente saía pra comer. E quando chegava a visita, fora isso, a gente ficava no quarto. E assim foi durante um mês. Aí chegou uma hora que eu falei: Ô Raquel, tá errado isso aí. Chega. Na hora de voltar. Tá na hora da gente sair do luto, porque já tá começando a gerar morte. Tá começando a fazer mal. Ou seja, tá... Entendi, tava... Tá ultrapassando já o limite, né? Claro que cada pessoa tem o seu limite. Sim. E o nosso limite chegou ali. Eu me lembro que eu falo sempre isso, porque é uma pessoa que me abençoou muito. Filipinho, filho da Nayane, do Felipe. Era bebezinho. Então o Filipinho era um bebê que trouxe consolo pra gente, sabe? Eu costumo falar que ele é o nosso filho do coração. Eu vi você falando isso já. Porque ele trouxe conforto pra gente. A vida dele trouxe alegria num momento de dor. Então o Filipinho foi uma pessoa que abençoou muito a nossa vida. E interessante, né? E o Renan tá aqui hoje. Então aí o Filipinho, né? Filho do Felipe. Ajudou muito nessa questão, porque é criança também. E criança alegra, né, mano? E preencheu de alguma forma, né? É verdade. Ele foi muito importante nesse processo nosso de recuperação. Mas assim, cara, esse vazio, né? Você né? A gente tá falando isso aqui, muita gente passou por isso aí, né? De repente tá até passando, né? Algumas pessoas, né? Tá passando há pouco tempo. E por isso que o podcast, ele tem essa força, né, de alcançar muitas pessoas em todas as realidades, né? Que esse não é um problema só meu, né? E não é problema do Renan, cara, legal. Muitas pessoas passam por isso e coisas até piores. Até piores, isso que eu ia falar. E aí vocês passaram por essa possibilidade muito real, muito concreta de ter um sonho realizado de um filho, uma filha, mas 9 meses. Não aconteceu, né? E não aconteceu. E esse vazio, essa frustração. E como é que foi esse pós, né? Que vocês ficaram na casa do seu sogro e sua sogra. Isso. Mas chegou um momento que tinha que encarar a vida, a realidade, né? Então, mano, aí eu quero deixar aqui esse texto pra gente. Jeremias capítulo 29, versículo de 11 a 12. Porque o que acontece? Depois desse um mês a gente conversou, cara, a gente precisa voltar a viver. Vamos no shopping, vamos no teatro, vamos a algum lugar. E a primeira coisa que nós fizemos foi ir no shopping. Só que, mano, não tinha cor. Não tinha graça. A vida ficou preto e branco. Fazer o que no shopping, mano? Não tem alegria. A casquinha não tem sabor. Entendi. Não tem o porquê ir. Mas, vamos.
Jeremias capítulo 29, de 11 a 13, fala assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Plano de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Plano de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Então, mano, aqui nós viramos a chave, sabe? Uhum. O Espírito Santo nos conduziu a sair do luto, a viver novos ciclos, igual eu preguei ontem na igreja. Sim. Viver coisas novas. E nós fomos no cinema, mano. Chegamos lá. Assistir o quê? Ah, vamos ver qualquer um. Ah, vamos ver esse aí mesmo. A Cabana. Mano, nunca li, nunca ouvi. Eu não sabia o que era aquilo. De fato, mano, é assim... Caraca, ele chegou a arrepiar aqui agora. Eu de olho vendado, sendo guiado pelo Espírito Santo pra ir naquele shopping, entrar naquela sala pra assistir um filme que eu não sei o que é. Não sabia o que era, mano. Mano, diante de Deus, eu não sabia o que se tratava aquele filme, brother. Caraca, doideira. Agora O Espírito Santo me levou pra ler. E o cinema tava lotado, Uhum. mas a impressão que eu tinha era eu, o Espírito Santo e o filme. E mais ninguém. Isso, vazio. Vazio. Eu chorava tanto, meu irmão. Eu gritava tanto dentro daquele negócio. E Raquel mandava eu parar e eu não conseguia. E eu soluçava e eu gritava. Aí eu entendi que o Espírito Santo me levou ali pra me tratar. Porque o plano e o sonho dele pra mim eram outros. Uhum. Tinha propósito nisso. Sim. E ele queria me tratar. A Raquel tava totalmente indiferente ao filme, sabe? A Raquel. E eu me rasgando, assim, sabe? Como eu nunca havia me rasgado em lugar nenhum. Então aquele filme foi Deus cuidando de mim, sabe? Cuidando de mim. E eu voltei pra casa cheio de Espírito Santo, sabe? Beleza, joia. Naquela mesma semana, acho que o pastor Israel, Joel, não lembro, me chamou pra ir na casa de julgamento. Nunca tinha ido. Uhum. Na PVP. PVP. E nós fomos, mano. Eu tinha ajudado lá alguma coisa, eles chamaram a gente pra ir. E eu fui. E chegando lá, uma cena, outra cena, coisas que eu nunca fiz, mas a gente tem noção do que vai acontecer nas cenas, né? Sim. Ser crente Uhum. de muitos anos. E Raquel comigo ali e tal. Eu vou falar porque, pra dar entendimento, não quero caguetar lá a parada dele. Sim. Não. Aí quando chega na última cena, mano, que é a cena do céu. Céu do céu. Uhum. Eu vi também. Mano, quando a Forte. gente chega lá, brother, tinha uma nenenzinha, bebê. Bebezinha, engateando lá no céu. E a menina, ela é cabeluda. A menina tava com um laçarote enorme, é a filha do pastor Felipe. A menina linda, 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 linda. Laçarote, sim. Mano, diante de Deus, a menina parou de engatear. Ela olhou pra Raquel, mano. Ali eu tava tranquilo. Raquel já tava se acabando porque viu aquele neném no céu. Foi o momento dela, né? Foi o momento que o Espírito Santo tratou Ela. ela. Mano, o neném olhou pra Raquel assim, brother. Foi engateando pra Jesus. Uhum. Jesus pegou aquela menininha no colo, irmão. Sim. Dançou com a menininha. Levantou a menininha. E ali o Espírito Santo tava tratando dela, sabe? Uhum. Ali o Espírito Santo tá falando, ela tá comigo. Ela tá bem. Ela tá segura. Ou seja, a mesma cena do filme A Cabana, final, É. né? Quando ele abre ali e mostra assim, ó, ela, a filha No campo, no lá, campo, brincando. brincando, ela tá muito bem. É. A cabana, o que me pegou foi porque eu carreguei o caixão Sim. da minha filha. Uhum. Entendeu? Então eu me vi no lugar daquele homem, pai. daquele pai carregando a filha. Mas o final era o céu, Sim. né? Então Deus, ele usou a sua forma de nos consolar. E assim foi, mano. Saímos dali assim, radiante por aquilo que o Espírito Santo tinha feito em nós. Aí beleza, mano. Chegou a hora de voltar pra casa. E seria a minha primeira vez de entrar em casa. Eu minto. Eu entrei em casa pra poder pegar a roupa pra sepultar minha filha, Uhum. sabe? Aí eu preciso voltar um pouquinho. Aí quando eu fui chegando em casa, eu falei, cara, como é que vai ser isso? É a minha primeira vez entrando em casa sem a minha filha, sabe?
Parei na porta assim, mano. Botei a chave. Aí eu falei, caraca, mano. Senhor, Só pelo Senhor, cara. Só na força eu dele. não vou conseguir. Só na força dele, cara. Eu não vou conseguir porque eu tenho que entrar, mexer nas coisas da minha filha. Tudo assim. preparado, o quarto pronto. Não vou conseguir. Lembrei de Josué. Josué, quando vai guerrear contra Jericó, ele não mete o pé na porta e vai pra guerra. Ele dá 7 voltas em volta das muralhas, Uhum. clamando ao Senhor. E eu fiz igualzinho. Dei 7 voltas em volta da minha casa. E eu cantei as 7 voltas. Doce presença. E assim eu fiz. Cantei 12 presenças, dei 7 voltas em volta da minha casa. Igual um louco. Imagina os vizinhos olhando aqui. Mas era eu e Deus, né, mano? E assim eu fiz. Dei 7 voltas em volta da minha casa. Botei a mão na porta. Eu falei, Senhor, que eu não sinta nada além da tua presença. E abri a porta. Quando eu abri a porta, meu irmão, o Espírito Santo inundou minha vida, assim, meu coração, assim. Entrei grandão dentro de casa. Também não fiquei dando mole. Peguei o que tinha que pegar, meu irmão. E vazei. E vazei, fui pra casa e tal. Aí depois eu chamei Raquel, né? Depois que a gente passou por essa experiência no cinema e na casa de julgamento. Foi preciso, vamos voltar pra casa. E assim nós fizemos. Foi lá com a gente pra poder desmontar o quarto, né? Uhum. Aí, Alan. Quem foi? Os nossos amigos. Os nossos amigos estavam lá. Meu sogro e minha sogra também estavam. Foi naquele dia porque teve disponibilidade, porque senão mais amigos nossos iriam. Sim. Foi Cabral e Renata, Adalto e Lene, meu sogro e minha sogra. E eu fiz a mesma coisa. Eu só não dei 7 voltas. Eu pensei, olha só. Vai ser uma manhã muito difícil pra gente. Então eu quero orar com vocês antes de entrar dentro de casa. E assim eu fiz. Fiz a mesma oração, Senhor. O Senhor tá no controle de todas as coisas. Que a gente não sinta nada além da tua presença. Porque a gente confia que a tua vontade é boa, perfeita e agradável, independente de nós. Sim. Então nos ajuda. Vai doer? Vai. Vai ser fácil? Não vai ser não. Mas que o Senhor possa nos ajudar. E Romanos capítulo 8, 26, preciso ler com você. Dá licença aqui rapidão. Fica à vontade. Em todo o processo, né, a gente percebe Cuidado de Deus. cuidado de Deus nos detalhes, né? Pra você que não assistiu, o filme A Cabana, fica a dica. É um filme muito bom, muito forte, É. muito interessante, impactante. Tem muitos ensinamentos nesse Muitos filme. ensinamentos. Romanos 8, 26 fala assim: da mesma forma, o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mano, a gente não sabia nem orar mais. É, Nascido e criado na igreja, não sabia. essas palavras sumiram. Mano, mas o Espírito Santo ouve a nossa alma. Ele escuta o nosso silêncio. Sim. Ele escuta a nossa dor. Traduz, né? Traduz, mano. Traduz, ele entende o que a gente nem fala. E ali a gente só ouvia assim, dentro de casa. Ia no sapatinho. E a gente conseguiu fazer Uhum. a mudança. Tiramos tudo do quarto. Levamos lá para outro quarto. Enfim. Mas aí, irmãos, os amigos vão embora, né? É. Eles têm a casa deles, a família deles. E ali seria a nossa primeira noite, sabe? Em casa, sozinho. Isso foi em abril. Aí beleza, mano. Vamos dormir, né? Vamos dormir. Aí, cara, cadê que eu consigo dormir? Imagino. Não conseguia dormir, não conseguia dormir. Não conseguia dormir. Eu olhava pro lado, Raquel nas nuvens, dormindo. E eu chorando, mas sabe... A proteção de chorar em silêncio pra sua esposa não te ver, não te ouvir. Uhum. Mano, não conseguia. Só chorava, chorava, chorava. Aí eu falei, cara, eu sou crente, mano. Eu vou orar. De madrugada, chorando, eu vou orar, cara. Uhum. Saí da minha cama, fui pro outro lado, botei a mão sobre ela assim. E ali eu fiz minha oração em silêncio. E voltei e consegui dormir, sabe? Uhum. Irmão, Maria, eu nunca perguntei pra Deus assim, nunca questionei a Deus o porquê, Por quê? pra quê, nada. Sempre aceitei. Eu até falei pra Raquel, cara, aceita que dói menos.
Porque a gente confia em Deus, cara. Uhum. A gente prega, então a gente vive o que a gente prega. Sim. Por que que a gente prega um consolo pra alguém quando é a nossa vez a gente... A gente quer se esquivar, né? Não. Deus permitiu a gente passar por isso. Tem propósito, mano. Sim. Se tem propósito na nossa família, a gente tá dentro. Não sei o que vai ser, mas vamos confiar. Aí eu só perguntava pra Deus assim, cara, como é que eu vou pregar agora? Porque eu não tava conseguindo orar, acabei de ler aqui. Só falava amém, e quando falava... Aí rolou um convite pra eu pregar no dia 13 de maio de 2017. Aí eu falei, beleza, vamos pregar. Fui pregar na Eclésia, pastor Rodrigão, Uhum. meu amigo, meu irmão. Tenho um carinho muito, muito grande por ele, por aquela igreja. Aí fui pregar culto de jovens, aí foi eu, Raquel e Thiago Alcântara, um jovem lá da igreja. Uhum. Aí, mano, preguei. Lembro como se fosse hoje a mensagem, foi muito bom. Pra mim foi muito bom. Fizeram um lanche pra gente na salinha e eu fui lanchar, né? Aí o pastor entrou. Ele foi pra lá, veio pra cá. Aí ele falou assim, Renan, Deus mandou te falar uma coisa. Aí, cara, a gente batista precisa parar com essa bobeira, né? Que quando Deus manda falar, meu irmão, vai falar mesmo, pronto, final. Só que na minha cabeça, cara, eu tenho parente aqui na igreja, né? De repente alguma conversa, alguma coisa, e o cara vai falar, enfim. Eu falei, manda lá, pastor. E o cara falou assim, mano, deixa aquela madrugada lá no teu quarto, eu tava lá. E eu ouvi a tua oração. Eu ouvi a tua oração quando você falou isso. Eu nem abri minha boca na oração. Minha oração foi em silêncio. E ninguém aqui sai contando que orou. Você já saiu falando assim, acabei de orar. Ué, orei isso. Orei isso. Cara, orei em silêncio, nem Raquel ouviu. Em particular, né? E aí eu preciso ler outro texto. É. Mateus 6, capítulo 6. Segura o fôlego aí, gente. Segura aí. Mateus 6, capítulo 6. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vê no secreto, o recompensará. E aí o pastor mandou essa pra você. Pô, mano, o pastor pegou e lançou essa. Eu já tava no chão, já aos prantos, chorando. E ele falou assim... E eu escutei a sua oração quando você falou isso. E o que você me pediu em oração, o que você me pediu em secreto, tá no ventre da sua esposa. Espera. Aí eu já tava na lona, mano. Já era. E eu chorando e Raquel não entendendo muito, né? Porque eu não contei pra ela nada. Saí dali grandão, mano. Cheio do Espírito Santo. Doideira. E a nossa médica, ela falou assim pra gente: vocês estão proibidos de engravidar pelo menos uns 2 anos. Nós perdemos o neném em 2017, então Uhum. tem neném só pra 2019, 2020 em diante, né? Falei, beleza. Aí preguei lá e tal, voltamos à normalidade. Não parei o seminário, parei um mês só o seminário, né? Uhum. Mas eu, Foi dentro desse processo durante o todo. processo, mas fui pro seminário, fui abraçado pelos alunos, pela direção do seminário. A questão de falta foi tudo abonado, porque não tinha condições. Uhum. Tinha dia no seminário que eu tava lá e eu não sabia o que eu tava fazendo lá, Imagina, só chorava. Cabeça. Eu lembro a professora Ellen de hebraico, uma princesa, cara, que mulher de Deus aquela mulher. Ela falando em hebraico e eu chorando em aramaico, irmão. Sabia lá o que eu tava fazendo ali, brother. Imagino. Mas ela cuidou de mim durante o processo, é uma amiga minha até hoje. E aí, mano, beleza. Aí, quando chegou outubro de 2017, eu tava fazendo prova de português. E a professora, ela é bem rígida, não pode usar telefone, nada disso. Meu telefone tocou, tava no bolso, no silencioso. E na hora que o telefone tocou, o Espírito Santo falou pra mim claramente, igual eu tô falando com você: atende o telefone. Atende o telefone que é a sua esposa. Ela tá grávida. Eu falei, que isso, mano? Peguei o telefone assim, Raquel. Na hora. Eu sei que você tá grávida. Ela, como assim? O Espírito Santo acabou de me falar. Aí ela, não tô te ligando pra te falar que eu tô grávida. E ali a nossa história mudou, mano, completamente. Desde aquele dia, que o Espírito Santo levou a gente tanto no cinema quanto na casa de Sim. tratamento. Uhum. Desde aquele dia, no momento meu com Deus no quarto, a sós, orando, clamando a Ele. E eu vou te falar qual foi a minha oração. Senhor, se for pra eu ser pai novamente, se for pra gente engravidar novamente e perder,
não nos permita nunca mais engravidar. Se for para engravidar, não permita que os meus filhos sejam para vaso de desonra. Uhum. Se for para engravidar, que seja sob sua bênção e que meus filhos sejam bênçãos. Que eu nunca mais venha perder filho. Que eu nunca mais venha enterrar um filho. E essa foi minha oração. E quando chegou em outubro, tava grávido, mano. Que loucura. E agora, mano, pra contar? E aí, se a gente para a história, né? Aí, antes dessa essa questão, né? Seria seria uma história de fé, né? Uma história triste, Sim. humanamente falando. Né? E eu tenho agora a filha, né? A Laura, de 4 anos, e tá doente, né? Ela tá com uma situaçãozinha que tem que tomar um remédio, a gente já sofre junto, né? Sim. Pai e mãe, quem é pai e mãe sabe o que eu tô falando. A dor de você gerar o filho e ter que enterrar o filho, acho que a questão da vida, natural da vida, são os pais enterrar os filhos, né? Não os filhos enterrar os pais. Mas tudo bem, você enterrou seu filho, mas ainda não, né? Sua filha, no caso, mas não teve ainda a questão do nascimento, do relacionamento, do convívio. Por isso que eu te falei lá atrás, assim, que existem pessoas que ainda estão em situações piores. Piores, isso aí. Uma irmã lá da igreja perdeu o filho com 19 anos. Olha, 19 anos de relacionamento. E isso criou um vínculo ainda muito maior. Aí eu volto na mensagem de ontem, né? O filho da viúva de Naim, mano. Isso aí, Cara, doideira. então, não dá pra se medir dor, né? Isso. Porque cada dor tem a sua particularidade, né? Cada dor tem o seu vazio. Mas a nossa dor ali foi imensa. Uhum. Entendo, compreendo e aceito que existem pessoas com dores maiores. Sim. E aí, mano, e agora, pra contar? Aí o medo era total. Dobrado, né? Não era medo, mano, porque eu tinha a certeza e a confiança que quem engravidou foi o Espírito Santo. É nós, vambora, a permissão dele e vambora. Mas eu tinha que encarar minha médica, mano, que falou pra gente não engravidar dentro de 2 anos, brother. Tem No gente. mesmo ano que a gente perdeu, a gente engravidou, cara. 7 meses depois, a mulher tava grávida de novo. E a gente foi lá no consultório. Aí ela, tem uma coisa pra me contar? Eu falei, tem. Aí ela, não acredito, a gente tá grávida. A mulher aloprou, mano. A mulher pulou de alegria dentro do consultório. Aí ela, olha só, pela medicina eu não podia falar que vocês podiam engravidar. Mas a minha torcida era que vocês engravidassem no outro dia, mano, e que a vida de vocês... Legal. Então, demoramos, assim, um tempinho pra contar pras pessoas. As primeiras pessoas que souberam foi Jefinho da Remã, porque a gente precisava compartilhar isso com alguém, então nós compartilhamos com eles. A gente demorou um tempo, fizemos alguns exames e tal. E aí nós engravidamos da Lolo, que foi a menina que eu sempre pedi ao Senhor. Aqui, né? A Heloísa, né? Heloísa significa saudável. Então, a Lolo, ela teve uma gestação super tranquila, muito suave. Houve, eu acho que um descolamento de placenta, mas foi coisa muito tranquila de resolver. Sim. Aí quando chegou no 6º mês, irmão, fazer o exame do coração. Aquele trauma, aquele exame. Aí eu entrei, acho que foi eu, Raquel e Renata, se eu não me engano, fazer o exame, esposa do Cabral. Uhum. Acho que ela foi com a gente. Aí eu entrei na salinha lá. Aí eu comecei a querer desmaiar, mano. Aí eu falei assim, preciso sair que tô passando mal. E o coração tava perfeito, tivemos uma gestação tranquila. E o legal disso tudo é que a gente queria muito o primeiro, a gente planejou o segundo e não vieram. A gente não planejou a Lolo e a Lolo veio cheia de saúde. E Deus nos presenteou com uma menina linda. E, mano, eu tinha alguns sonhos, sabe? Bobos. Eu sonhava em ouvir o choro da minha filha, Uhum. porque eu nunca tinha ouvido. E ela nasceu na maternidade São Francisco. E lá tem um vidrão grande assim. Sim. Eu tinha um sonho de pegar minha filha e levantar, tipo assim, a Liga dos Campeões, assim. Uhum. Tá aqui. Acho que todo pai, né? Mano. E eu não tive isso, né? Uhum. Eu tinha um sonho de entrar com minha filha dentro da minha casa. E eu nunca tive isso. Eu tinha um sonho de apresentar minha filha na igreja, nunca tive isso. E eu tinha um sonho de voltar lá na eclésia. Tá ligado? Sim. Honrar aquele homem de Deus. E Deus me deu tudo isso. Aí ouvi o choro da minha filha, levei minha filha lá na vitrine pra todo mundo ver. Entrei com minha filha na minha casa.
Apresentei ela na minha igreja. E o meu primo, o Matheus, que é da Eclésia, Sim. falei pra ele assim, Matheus, parada é o seguinte, mano. Preciso pregar na sua igreja. O pastor não pode saber que sou eu. Inventa o caô. Fala que é o seminarista Pacheco. E eu preciso pregar na sua igreja. Não fala que sou eu, irmão. E ele tinha moral com o pastor, conseguiu, e eu fui lá pregar, mano. E eu sempre usei essa frase em tudo que eu posto sobre minha família, porque Deus é fiel, porque Sim. ele ouviu a minha oração e ele atendeu, né, o meu pedido. A fidelidade de Deus comigo, com a minha família, foi muito grande. Porque até mesmo, mano, no período de luto, de dificuldades, da perda, Deus nunca se apartou da minha casa, sempre esteve conosco, cuidando. Amém. Amém. Então, quando ele promete que estará conosco todos os dias, de fato ele esteve conosco todos os dias. É uma realidade, né? É uma realidade. Não foi num momento de alegria, mas ele falou que eram todos os dias, não é só no dia do churrasco, É isso aí. né? Então é todos os dias mesmo, né? Então Deus se fez presente todos os dias, então ele foi fiel conosco desde o início, né? E aí, mano, fui na Eclésia, cara. Cheguei lá, camisa Deus é fiel, Raquel com a camisa Deus é fiel, Lolo com um bodyzinho, Deus é fiel também. Uhum. E quando o pastor me viu, mano, entrando com a minha filha no colo, assim, foi algo emocionante demais. Imagino. E chorava, abraçava, chorava. Foi o abraço mais longo, demorado e apertado que eu dei na vida. Uhum. E quando eu contei pra igreja, sabe, tudo que aconteceu através daquele homem de Deus, a igreja vibrou junto. E aí, mano, começou a acontecer coisas que o propósito, ele se cumpre, né? Ele se clareia pra gente. De que forma? Falei isso ontem lá na mensagem também, lá na igreja. O milagre é quando ele te alcança, aonde você vai, o milagre de Deus te acompanha. Né? Fica uma marca. É uma marca. Aonde você vai, a graça e a misericórdia de Deus vai junto, sabe? Interessante. Vai junto. Aí eu comecei a receber alguns convites pra pregar em alguns lugares, sabe? Aí eu fui pregar na Jacuba, falo isso também lá no testemunho. Cara, eu conheci ninguém, sabia nem onde era Jacuba. Só o cara que me convidou, mas não era meu amigo íntimo de saber coisas da minha vida. Uhum. Era alguém de seminário que me conhecia e chamou pra pregar lá. E era dia 20 de dezembro, alguma coisa assim. Preparei uma mensagem para ano novo, novos objetivos, sonhos. Cheguei lá, abri o sermão. Eu, Raquel e Lolo. Aí o Lolo foi pra salinha. Aí, mano, daqui a pouco o Espírito Santo, guarda o sermão. Eu falei, é isso mesmo? É, guarda o sermão. E aí? E aí, você vai dar seu testemunho aqui. Eu falei, sério? Sério. Aí, irmão, está aqui, o esboço tá aqui. Preparei isso aqui pra pregar. Deus mandou pregar outra coisa. E eu comecei a falar nosso testemunho. Quando terminou o culto, o pastor me agarrou de uma forma... Me abraçou, chorando muito, a graça descendo. E eu falei assim, mas gente... O que tá acontecendo, pastor? Tá vendo aquele casal lá atrás? É minha filha e meu genro. Acabaram de perder o neném. Então Deus, ele começou a nos levar a lugares Específicos para tratar pra pessoas cuidar específicas. pessoas específicas. E aquele dia na Jacuba foi interessante porque a Raquel fala pouco, né? Naquele dia a Raquel abriu a boca, meu irmão, pra poder consolar aquela mulher. E o papo de mãe com mãe, irmão, Ah, doideira. foi surreal. E como é que Deus faz de uma tragédia, Sim, vou usar uma palavra bem drástica mesmo, porque a perda de um filho, a morte, é uma tragédia. é uma tragédia. Uma- Seja lá o tempo que for. É uma tragédia, porque o plano de Deus inicial não era isso. Sim, Separação. Pecado, né, a queda, a gente sabe isso, né? Você que é cristão, você sabe. E da tragédia surge a esperança. verdade. E da esperança surgem novos começos. Gera vida. Gera vida. Tá entendendo? É como você matar uma planta e aquela planta morrer ali naquele lugar, naquele solo, e daquele solo ressurgir uma nova planta, um novo propósito, vida. Então, assim, como é que a gente às vezes é muito pequeno quando a gente olha para as nossas limitações, humanamente falando. Sim, Humanamente falando. Humanamente falando, você rasgaria suas vestes e falaria, por que eu? uhum. Por quê? Né? E a gente viu, eu acompanhei um pouco o processo, a vontade de Deus, boa, perfeita e agradável, Independente de nós. independente de nós e da Independente circunstância. dor. E da circunstância. Sendo realmente vivida, uma vida cristã na prática. Vocês são realmente uma dádiva de Deus, né? Um presente de Deus para essa geração, né? Em relação a tudo isso que aconteceu. Mas não acabou aí não, né? Acabou nada, mano.
Acabou nada. Deus quando manda perfeito. Mano, Restaura perfeito, né? lá na igreja tem um rapaz, eu te indico ele pra fazer um podcast, mano. Rodrigão, cara. Aquele cara é fantástico. Um dos caras mais apaixonados por Jesus que eu conheço é aquele cara. E ele começou a fazer seminário, né? Ah, Lá em sei, Niterói, sei. né? Lá em Niterói. Rodrigo. Uhum. É. Careca, barbudo. Sim. Sobrou aqui, faltou aqui. Aí, mano, falaram assim pra mim, pô, você mora em Itaboraí e tal. Tem um cara que é seu vizinho lá, tem como você dar uma carona pra ele? Eu falei, tem, pô. E na época que essa região nossa tava roubando muito, né? Uhum. Só que na minha rua da minha casa eu perdi 2 carros. Então tava muito perigoso na época. Aí eu falei, tem, claro que tem. Aí dei carona pra ele, né? E o primeiro contato é você fazer algumas perguntas, né? E aí, cara, por que que você tá aqui? De onde você vem? Quem é você? O que que você come? Aí ele meio frustrado com Deus, ele começou a desabafar. Falei, cara, eu tô aqui porque eu perdi minha filha, mano. E Deus me mandou pra esse lugar. É mesmo, cara? É, pô, e ele falou assim... Eu deixei ele falar, sabe? Sim. De Niterói pra cá, ele... E eu não consigo entender que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E começou. Aí quando chegou aqui, na Estrada da Brama aqui... Aí eu falei assim, cara, deixa eu te falar uma parada. Eu te garanto e te afirmo que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ele, por quê? Acabei de perder minha filha. Aí ele regalou o zoião assim. Uhum. Aí nós paramos ali no viaduto e nós rasgamos o verbo ali. E aquela noite foi muito difícil pra eu dormir, pra ele também. De madrugada a gente começou a se falar, porque a gente não conseguiu, porque o agir de Deus ali foi muito grande. Sim. E dali em diante houve um novo recomeço na vida dele também. Né? Legal. Então Deus faz algumas coisas que a gente não entende pra te levar pra alguns propósitos que você não vê agora, mas vai clareando, sabe? E Deus vai te levando, vai te mostrando. E a nossa história não acaba aí, né? Tivemos a Lolo. A Lolo faz 5 anos agora, dia 1º de junho. O tempo voa, Um mano. beijão aí pra Lolo. Muito rápido, cara, muito rápido. Lolo é uma princesa, mano. E mais uma vez sem programar nada, mano. A gente engravida pela 4ª vez. E tivemos uma gestação tranquila, suave, na nave. Aí vem um viradinho no Jiraya. Aí vem o samurai do Isaac, mano. Virado no Jiraya. Um moleque alegria pura, um moleque carinhoso, beijoqueiro. Um moleque fantástico, cara. Fantástico. Muito levado. Puxou o pai. O pai, com certeza. Puxou o pai. O moleque é lindo. E traz muita alegria pra gente, sabe? Aquele sonho que eu tava sonhando lá em 2006 de me casar, de ter 2 filhos. Deus realizou. Do jeito dele, da forma dele. Aí você me pergunta assim, cara, você trocaria tudo que você passou? Não. Eu viveria tudo de novo com a companhia do Espírito Santo pra ter os meus 2 filhos que eu tenho hoje. Amém. Isso não tem preço. Imagina. A companhia de Jesus durante o processo. O Espírito Santo durante o processo. E o resultado da fidelidade de Deus não tem preço, mano. Faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. Enriquece o testemunho, né? Sim. E mostra pra gente nesse tempo que Deus continua operando milagres, Continua. continua fazendo a vontade dele, independente da nossa. Sim. E eu creio que ele busca, né, corações disponíveis a viver a vontade dele, Sim. entendeu? Porque a gente tropeça na rua, muitas das vezes a gente reclama, né? Sim. E Deus vai cuidando do nosso coração, e quando a gente entende realmente a vontade dele e vive de fato a vontade dele nas nossas vidas, o propósito dele, a gente segue o propósito dele, a gente vive algo sobrenatural realmente. Cara, existe uma palavra que nós crentes nós carregamos muito. Egoísmo. Sim, A gente não tem ideia do que é sofrimento. Durante esse processo, nós fomos ao Instituto Fernandes Figueira, se não me engano, lá no Rio. É onde trata de genética. uhum. Por que nós perdemos 2 filhos Sim, na sequência? procurando uma resposta. Tem algum problema genético? Nós fizemos os exames antes de casar e tava tudo certo. Uhum. Então nós fomos lá. Mano, aquilo lá é sofrimento, mano. Lá você vê criança que não tem jeito, brother. Lá você vê família destroçada, despedaçada. Problema que vai carregar pra vida toda, tá ligado? E ali eu falei, opa. Deus me trouxe até aqui pra falar que tá tudo certo. Foi certo. Isso aí. Tá tudo certo.
E a companhia dele na caminhada, né, mano? Faz toda a diferença. E hoje a palavra, uma frase seria valeu a pena. Passar por tudo que nós passamos, sair de lá vivo desse processo, sair fortalecido. Teve pessoas que perguntaram assim, durante o processo de luto: e agora? Quero ver agora como é que vai fazer. Uhum. E agora que eu tô mais apaixonado por Jesus do que antes. Sim. Foi uma forma que Jesus se manteve mais próximo do que nunca. É. Tô sentindo Jesus como nunca senti O que para muitos os afastaria, né? E também afastaria Afastaria, não. da fé, né? Foi igual um imã, mano. Puxou. Uhum. E pra gente encerrar, tipo, final, e não tem como ouvir a história de Renan e Raquel e não lembrar da história de Jó, cara. Na hora, você vai falando, né, no testemunho, e a permissão de Deus na vida de Jó. Sim. E no final, Jó vai falar uma frase assim, sensacional: antes, eu só te conhecia de ouvir falar. Exatamente. Agora, meus olhos te veem. Ou seja, no final do processo, Deus restaura a família dele, a casa dele, todos os seus bens. Então, se você está passando por uma dificuldade hoje, você pode estar no meio do processo. Exatamente. Entendeu? E Deus age no meio do processo. Continue confiando, continue orando, continue acreditando e continue também entendendo que existe a possibilidade do não no meio do processo. E o não, às vezes, é melhor que o sim. Porque a gente tem uma visão muito pequena, muito míope da circunstância. E a questão do egoísmo. Você quer falou. perder. Não quer perder. Exatamente. E eu acho que no testemunho que tá lá, que eu gravei na igreja, eu falo sobre Jó. E eu cito que, igual a Jó, eu tenho 2 filhos no céu. Isso aí. E 2 filhos na terra. E o que você falou é muito interessante, que a gente não quer perder, mas até onde o perder, de fato, vai trazer algum prejuízo. Às vezes o perder é para ganhar. É isso aí. No evangelho, a cultura do reino, né, é totalmente diferente. A matemática não fecha. A matemática não fecha. Não é lógica. O menor é o maior. Ou quem quer ser maior serve. Entendeu? Então, o mais fraco é o mais forte. Então, assim, não fecha a lógica humana. Não. Por isso que a Bíblia vai dizer, Paulo vai dizer aos Coríntios, né, que a mensagem da cruz é loucura para aqueles que não creem. É por isso que ou você confia ou não. Então, uma atitude nossa diante de tudo aquilo que Deus faz toda a diferença durante o processo. Sim. Porque faz o que eu falo e não vive o que eu vivo. Isso não faz sentido. Então, se eu prego tudo que eu prego, que Jesus é salvação, restauração, Ele é cura, por que não pode ser na minha vida? Né? Então, durante o processo, valeu a pena passar por tudo, porque eu cresci, eu aprendi. Sim, tanto você quanto ela, tem a experiência para compartilhar. Exatamente. Seja com a igreja, seja com... Chama ela aqui, mano, pra trocar uma ideia contigo. Rapaz, eu vou ter que preparar um lenço. E deixa eu te falar, mano, eu aprendi coisas importantes nesse período. É impossível com todas as letras maiúsculas e negritas. Impossível viver sem Deus. Sem Deus a gente vegeta no mundo. Impossível viver sem Deus. A gente sobrevive. Mas Jesus morreu para nos dar vida e vida e abundância. Amém. Impossível viver sem família. Porque na hora que aperta é a família que sustenta. Impossível viver sem o corpo de Cristo. Porque a igreja estava comigo o tempo todo. Sustentando em oração, ajudando a carregar o caixão. Impossível viver sem amigo, irmão. Impossível. Meus amigos estavam lá. Faz toda a diferença. Meus amigos todos estavam lá. E quando eu falo os meus amigos, eles sabem quem são. Sim. Eles estavam lá. Eu tinha aonde me apoiar. Então é impossível, mano. Impossível. O que Deus faz é perfeito. É isso, mano. Deixa uma palavra final pra galera aí. Só uma observação. O Renan, ele tem ele fez uma pregação que é o testemunho completo. Isso. Super detalhado. Lá na Pibita. A gente vai estar colocando na descrição desse vídeo o link para essa pregação. Então, você que quer ouvir, né, mais detalhes, né, e compartilhar também com outras pessoas que estejam passando por algum problema parecido. Então, já botar o link na descrição. Você vai lá, né, e assiste depois com calma. É legal de assistir aqui e assistir lá, porque lá tem algum detalhe que e aqui não tem, aqui complementa.
E essa mensagem ela é legal para você que está nos ouvindo e nos vendo. Essa mensagem, ela aconteceu no domingo de manhã na igreja, sabe? Deus me deu essa mensagem. Uhum. A gente está vivendo o tema anual da igreja, era vivendo as 4 estações. Sim. Uhum. E meu filho nasceu em janeiro. E na hora o Espírito Santo falou comigo no culto domingo de manhã. Cara, prega sobre as 4 estações da sua família. Porque eu tive 4 gestações. Uhum. Então uma estação para cada gestação, Sim. sabe? Sim. Aí eu falei pra Raquel, o Espírito Santo mandou pregar sobre as 4 estações da nossa vida, da nossa família. Ela, pô, mas a gente já fala tanto isso na igreja, tirar uma mensagem só pra isso? Não sei, seria legal. De repente o pessoal acha chato, forçação de barra. Aí eu recuei, mas aquilo ainda ficou no meu coração. Aí quando a gente foi apresentar o Isaac, aí eu postei alguma coisa na internet. Aí o pastor, cara, você vai pregar no dia da apresentação do seu filho. Mas foram 4 gestações, não são 3, porque o pastor Ivaí, quando chegou, ele não pegou a primeira gestação. Ah, entendi. O pastor Ivaí chegou em 2016 na igreja. Entendi. Não Eu pegou. perdi o primeiro em 2015, então eu não sabia. Então quando ele soube da 4ª gestação, 4 estações, cara, quando você for apresentar o seu filho, você vai pregar sobre isso, as 4 estações da sua família. Confirmou. Confirmou. E foi aonde a gente teve a oportunidade de apresentar o nosso filho, Isaac, para a igreja. E assim nós ministramos sobre tudo aquilo que Deus fez na nossa família. Amém. Cara, obrigado, cara. Obrigado que, sim, é muito bom a gente poder compartilhar e ajudar de alguma forma, né, a fortalecer a fé, né? É o mês da família, trazer você aqui tem muito significado para mim em relação a isso, entendeu? De tão novos, de viver experiências tão intensas. Foi intenso. Né? De tristeza profunda, de gozo, né? Assim, intenso, imenso. De alegria da perda, da alegria da tristeza, da perda e da alegria do ganho. Sim. Então, assim, esse contraste da vida, né? Do dia a dia, daqui, da terra. Que a gente vai viver, não tem como correr. E a minha filha se relaciona com a irmã, tá? Lolo cita a irmã dela constantemente lá em casa. É mesmo? Minha irmãzinha, Luísa, que tá no céu. Uhum. A gente não escondeu dela, né? O Isaac ainda é muito pequeno pra isso, mas ela cita a irmã. Tem esse entendimento já. Cita a irmã. Uma boa. Não sei se eu tenho mais 2 minutos pra falar sobre propósito. Claro, tem. Deixa eu te falar uma coisa, você que Pastor quando perde 2 minutos, meu irmão. Não, é rapidinho. Tô brincando. O propósito na vida da gente, cara, às vezes ele veio meio camuflado, meio acinzentado, e a gente não consegue entender quando algumas coisas acontecem. Mas a gente que serve a Jesus, a gente precisa entender que todo crente passa por processo. Doloroso ou não, mas diante de um processo que Deus permite você passar, algo para honra e glória dele vai acontecer durante o processo. Sim. Aí eu vou te falar de uma experiência minha última agora. Eu fui sequestrado em julho do ano passado, quando roubaram o meu caminhão. Aí os caras me levaram pro cativeiro. Quando me levaram pro cativeiro, quando os caras me pegaram e botaram o capuz na minha cara lá, eu perguntei assim, eu dialogando com Deus e eu ao mesmo tempo, e eu já respondendo as minhas perguntas. Senhor, por que comigo? Aí eu respondendo a minha pergunta. Por que comigo? Porque eu não sou filho predileto. Deus não tem filho predileto. Por que comigo? Porque eu moro nesse mundo. Se eu moro nesse mundo a gente vai ter aflição. Aflição. Não tá isento. Não tá isento. E se Deus está permitindo acontecer comigo, porque tem propósito. Senhor, me ajuda a identificar o propósito. E me dê condições de colocar em prática o seu propósito. E tudo isso que vai acontecer aqui. Mano, eu fiquei 12 horas no cativeiro, com 4 bandidos armados. Aí eu falei, cara, será que Deus não trouxe aqui falar de Jesus pros caras, mano? Acho que é, hein? Então eu falei de Jesus pros caras, mano. 4 bandidos armados. Pra começar o papo, logo de manhã eu falei assim, olha só. Não devo nada pra vocês. Vocês pegaram meu caminhão, meu telefone, minha carteira, minha conta de banco. Não tem o porquê eu estar aqui. E não tem o porquê vocês me esculacharem. Se for pra esculachar, pega uma arma dessa e me dá um tiro. E acaba o problema. Porque eu não quero ficar sofrendo aqui não. Porque se você me matar eu vou pro céu, vou morar com Jesus. A minha vida não depende da sua arma. E nem desse cativeiro. Eu sou livre, irmão. E se eu morrer eu vou pra glória, eu vou pro céu. E quanto à minha família, Deus vai sustentar a minha família. Nisso o telefone toca. Era a Raquel. Chamada de vídeo.
Aí o bandido fala: ué, mas por que? Quem é Flor ligando de vídeo essa hora? Você é minha esposa. Ela pode me ligar do jeito que ela quiser. É você que tá me roubando. O errado aqui não é ela nem eu. O errado é você. Eu já tava abusado, né? Aí, mano, ele desligou. Eu falei assim: ó, deixa eu mandar um áudio pra ela. Avisando que tá tudo bem, porque ela vai ficar preocupada e vai ficar me ligando. Então deixa eu ligar pra ela. Aí eu mandei um áudio pra ela, avisando que tava tudo bem, que eu não podia falar no telefone, Aham. só pra que ela não ficasse preocupada. E eu mandei 4 bandidos armados, eu no meio, e eu mandei esse áudio pra ela. Oi, menina, o sinal tá muito ruim. Tô dirigindo aqui, chegando na coleta aqui pra ir embora. Menina, onde eu tô carregando aqui não pode mexer no celular, o sinal que tá muito ruim. Vou acabar aqui. Isso não era verdade, né? Sim, Porque pra ela não ficar preocupada. Aí nisso, cai 3 áudios dela pra mim. Mano, minha filha não acorda cedo nem com a polícia. E nesse dia ela acordou cedo, mano. E ela queria falar com o papai, que eu tava já 3 dias fora de casa. E os 4 bandidos muito nervosos, querendo dinheiro, querendo um monte de coisa. Aí ela mandou áudio pra mim. Sim, por favor. Pai, hoje a gente vai na igreja. Eu te amo. Tchau. Beijo. Pai, um beijo. Vai embora. Eu te amo. Tchau. Bye. Mano, nessa hora os bandidos se desarmaram, cara. Imagina. Começou a querer chorar. A gente não é bandido, a gente não tá trabalhando, sei que lá. Eu falei, beleza, mano. Então ali quando acalmou, eu falei, agora é hora de eu falar de Jesus pros caras. Eu já dei um choque de realidade dele, mandando me dar um tiro, porque eu ia pro céu. E quando eles me jogaram no cativeiro lá, um deles me deu uma gravata. Pelo incrível que pareça, eu me senti acolhido. Aí é coisa do Espírito Santo, né? Eu me senti seguro. E aquele que me botou pra baixo, ele era o mais nervoso, sabe? Ele era o mais novo. Aí eu falei, pô, tem que dominar esse cara aí. Aí eu falei, irmão, eu agarrei na mão dele assim, quando tava só ele, que, ué, nossa, eu quero te falar que quando eu vejo você, eu sinto segurança. Aquela hora que você me botou pra baixo lá, eu me senti seguro. Deus te usou pra me dar tranquilidade. E toda vez que eu vejo você, eu tenho paz. Caô. Ele era o mais nervoso. E ali eu comecei a falar de Jesus pros caras, mano. Aí na hora de ir embora, já às 5 horas da tarde, vambora. Eu falei assim, não, mano, quero orar com vocês antes de ir embora. Só tinha 3 bandidos em vez de 4. O chefe da quadrilha tinha saído. E ali eu orei com ele, Senhor, que esses homens não morram sem conhecer a tua presença. Eu falei de Jesus pra eles ali, então, que o Senhor se manifeste na vida deles, que haja salvação para esses homens. Falei dele qual era a minha igreja, falei o YouTube da igreja, cara, assiste, cara. Porque o caminho de vocês é caminho de morte, mano. E fui embora, mano. Beleza, joia, fui embora pra casa e tal. E eu tava no processo pra sucessão pastoral. Sucessão não, é Concílio. conselho pastoral. E aí Deus falou pra mim claramente, mano, você quer ser pastor, né? Você tem que aprender a ser totalmente dependente de mim. Sou eu que te sustento. Eu ganhava financeiramente bem, falei isso pra ela no dia. Eu deixei de ganhar o que eu ganhava e agora eu não ganhava nada. Eu não fui ganhando menos, não. Eu ganhava aqui e parei de ganhar. Nunca me faltou nada. Nada. Nunca me faltou nada na minha casa. Também. Eu tava em obra, eu falei, vou parar minha obra. E eu tava na parte de iluminação, sabe? E eu não queria botar uma lâmpada qualquer, eu queria botar um LED e tal. Sim. Pô, mano, fiz um orçamento, tinha dado R$3.600, mais R$400 de mão de obra, 4.000. E eu não tinha dinheiro. Daqui a pouco, plim, caiu um pix na minha conta. Os homens de palavra da minha igreja me fez um pix de 3.600 conto. Sem eu falar nada com ninguém. Sim. Os R$400 eu não paguei porque meu pai fizemos a instalação, fui lá, comprei tudo à vista e fiz a minha casa. Minha obra não parou nem um dia, sem eu ter dinheiro. E o seguro do caminhão queria me pagar um valor muito abaixo do que era. Fiquei indignado com aquilo. Falei, pô, ralo pra caramba pra poder Pagar o seguro. pagar o seguro e agora eles querem me dar uma facada. Não pode. Mano, fui pra Belo Horizonte conversar com os caras. Cheguei lá, fui muito bem recebido. O cara começou a falar de política. Eu tava nervoso, tava agoniado, porque eu não vim falar de política, eu vim resolver um problema da minha família. Aí o cara, o dono, o proprietário, falou assim, eu não sei como vocês conseguiriam criar um filho nesse governo PT. E ele era partido contrário. Eu não tenho filho, eu perdi meu filho.
Mano, na hora o propósito de Deus se clareou na minha mente, assim, ó. E Deus falou pra mim, te trouxe aqui por causa desse cara. Esse cara precisa ser curado. Então, mano, se Deus não usasse o processo, o propósito de roubar o meu caminhão, Você não estaria diante dele. eu não falaria de Jesus pra 4 bandidos. 4 bandidos e nem por Eu não viveria, não conheceria a dependência dependência financeira Deus. em relação ao cuidado das necessidades, né? que na vida pastoral você precisa ser totalmente dependente de Deus. E eu jamais iria a Belo Horizonte falar Jesus pra aquele cara. Eu nunca iria conhecer aquele cara. Uhum. O Wallace é o nome dele. Sim. Me tornou um cara parceiro, um amigo. Deus abençoe a vida dele, a empresa dele. E ali virou culto, mano. Falamos quase, 2 horas só de Jesus, 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 Jesus. Falei tudo aquilo que Jesus fez na minha vida. Transformou minha casa, minha vida, minha história. E antes de ir embora eu falei assim, cara, eu quero orar com vocês. Ele chamou todos os funcionários pra gente orar. E ali virou culto de novo, falamos de Jesus aberto ali. Tinha uma pastora lá também, que era funcionária dele. Então Deus clareou o processo, sabe? Então através do roubo de um caminhão, falei Jesus para 4 pessoas, aprendi a ser dependente de Deus e fui levar a palavra de cura para uma pessoa que estava necessitada. No mesmo dia, aí ele falou assim, e o valor do caminhão, quanto é que você precisa? O valor que eu falei, ele me pagou. Na mesma hora eu comprei outro caminhão. E eu tô agora tentando comprar um segundo caminhão, porque Deus é fiel em tudo que faz. Amém. Então o propósito a gente não entende na hora, Não. mano. Mas quando Deus tá no negócio, Não acredito. quando há obediência no processo, irmão, vira uma potência e Deus vai clareando, vai mostrando a sua finalidade Verdade. durante esse processo. E quando chega no ápice, aí você olha pra trás, quando você chega lá no cume do monte, né? É, Você olha aquele que você subiu tudinho. valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena. Amém. Obrigado, meu amigo. Nada, mano, tamo junto. Obrigado a você que ficou com a gente até agora assistindo esse podcast, esse testemunho assim de vida, de dependência É, e realmente de uma família restaurada. Você de repente está aí com a sua família passando por alguma dificuldade. Lembre-se que faz parte do processo. faz parte do processo. E o pastor pregou esses poucos dias atrás aqui falando sobre quando a gente deixa Jesus entrar na nossa família, na nossa casa. Quando Jesus está dentro da nossa casa, as coisas são muito diferentes. Verdade. Ele provê, ele dá paz, ele traz sustento, ele dá alegria. Ele foi citando os textos, né? Uhum. De as pessoas que permitiram que Jesus entrasse nas suas casas, elas foram restauradas, suas famílias foram restauradas. Nosso desejo é esse, que você permita que Jesus entre na sua vida, na sua casa, na sua família, nos seus negócios, na sua vida de uma forma geral, para que você possa desfrutar das bênçãos do Senhor. Não estou falando que você vai ter paz o tempo todo. Muito pelo contrário. Mas a caminhada pode ser mais leve. Mas né, a caminhada é mais leve. Isso é verdade. mano? Pode ser mais leve. E o mais importante de tudo, que a gente às vezes esquece, a gente se prende muito pelo egoísmo nesse plano terrestre, né? Verdade. É que a gente não é daqui. Não, A gente tem uma segurança além, né? A eternidade com Cristo. Meu amigo, verdade. obrigado, tá? Tamo junto. Deus abençoe. Foi bênção. E você aí deixa seu link, né? Seu like. Compartilha esse link com as pessoas para abençoar mais e mais pessoas. Deite, obrigado pela produção. Meu amigão, obrigado pela presença aí. Tamo junto. E nem falei do Pix, né? Da galera aí, quiser ajudar a gente, né, no nosso podcast Sinalizando o Reino. A gente tem um Pix na descrição, o Pix da igreja. Se você quiser abençoar esse projeto, fique à vontade. Acompanhe a gente lá nas redes sociais. E inclusive nós estamos no Spotify. Se você não tem como ver no YouTube, você pode escutar no Spotify, podcast Sinalizando o Reino. Nós estamos lá no nosso Instagram também, Sinalizando o Reino, só tem a gente. Também no Facebook, então acompanhe a gente nas redes sociais. E nossa máxima, né, produção? Lembre-se, seja um sinal do reino de Deus aqui e agora na vida de alguém. Amém. Você é um sinal do reino Amém. de Deus nessa geração. Que Deus continue abençoando a sua vida, sua família, seu ministério. Abençoando a Raquel, Lulu, o Isaac. E essa semana eu vi algo que eu fiquei emocionado. E eu não poderia deixar de falar. Vocês lá no Vera Gol. Você, seu pai. Isaac. E Isaac jogando bola, assim. Falei, cara, como é que Deus restaurou a vida de Renan, a família dele. E Deus tem realmente cuidado da vida dele e tem sido uma bênção para essa geração. Amém. Bom, meu amigo, Amém. obrigado. Até o próximo Sinalizando o Reino podcast. Um abraço, galera. Valeu. Valeu, boa noite.